Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema do ITA. Vamos lá. Seja P de x um polinômio de grau 5, com coeficientes reais, admitindo 2 e i como raízes, tá? O i é raiz. Se P de 1 vezes P de menos 1 é menor do que zero, então qual o número de raízes reais de P de x pertencentes ao intervalo de menos 1 até 1? Então vamos começar o seguinte. Se é um polinômio do quinto grau, ele apresenta 5 raízes, certo? Bom, ele já deu duas raízes. Ele deu o que? R1, vamos chamar de R1, né? R1 é igual a 2. R2 é igual a I. E daí eu ainda tenho R3, R4 e R5. O que eu posso dizer a respeito de R3, R4 e R5? Olha, de tudo eu não sei, mas do R3 eu posso dizer. O R3 é menos I. Mas como assim? Como é que você sabe? Porque sempre que um polinômio tem uma raiz imaginária, ela tem pelo menos mais uma imaginária, que é o conjugado dessa raiz. Então, se I é raiz, o conjugado do I também é raiz. O conjugado do I é o quê? É o menos I. Tá? Só para lembrar aqui, então, um número complexo Z, chamado A mais BI, tem o seu conjugado chamado Z barra de A menos BI. Tá bom? Então, como esse número complexo aqui, o A é zero, né? A parte real é zero, e a parte imaginária é 1, né? 1i. Então, quer dizer que o conjugado vai ser o quê? 0 menos 1i. Menos 1 vezes i é menos i. Então, quando ele me deu essas duas raízes, na verdade ele me deu 3 raízes, tá bom? Agora, e a raiz 4 e a raiz 5? Elas podem ser duas imaginárias ou podem ser duas reais. Ah, pode ser uma real e uma imaginária? Não. Por que não? Porque se ela tem uma imaginária, ela tem pelo menos mais uma que é o conjugado dela. Então, se R4 é imaginária, R5 também é imaginário, e é o conjugado do R4. Não tem como isso aqui ser imaginário e isso aqui não ser, porque se essa imaginária ela tem que ter uma outra imaginária conjugada como raiz da equação, tá bom? Bom, então tá aqui, tem duas raízes, tá? Três raízes, duas imaginárias e uma real, tá? E ele está dizendo que esse polinômio, no P de 1 vezes o P de menos 1 é menor do que zero. Bom, se a multiplicação de dois números é negativa, é porque um é negativo e o outro é positivo, certo? Quer dizer que um dos valores aqui é positivo, o outro é negativo. Agora vamos repetir, isso aqui não é raiz, tá? Ele não está dizendo que 1 é raiz, ele não está dizendo que o P de 1 é raiz, P de menos 1 é raiz, não. Vamos fazer aqui rapidinho um gráfico aqui. Tá? Aqui é o x e aqui é o y, que na verdade é o P de x. Tá? Então, uma das raízes é 2. Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui o 2 é uma raiz. Ou seja, a função, essa polinômio, está passando por aqui. Ou para cima ou para baixo, de algum jeito. Aqui está o menos 1, aqui está o 1, aqui está o menos 2, etc. Certo? Ele está dizendo o seguinte, que P de 1, P de menos 1 e P de 1, uma delas é negativa e a outra é positiva. Tá? Vamos dizer que P de 1 seja positivo, aqui, ó. Tá? Aqui é P de 1. E vamos dizer que P de menos 1 é negativo. Então, aqui é o P de menos 1. Coloquei um parênteses aqui fora. Certo? Bom, se uma raiz está aqui e outra raiz está aqui, quer dizer que esse gráfico vai estar, de alguma forma, passando aqui. Aí o 2 é raiz, então ele vai passar aqui, né? Então, se eu falei que é raiz, né? Se P de menos 1 é negativo e P de 1 é positivo, quer dizer que a função tem que passar para cá. Aí a dúvida que pode surgir é o seguinte, não, mas e se ela passar duas vezes, fizer assim, assim e assim? Daí tem uma coisa errada aqui. Ela não pode fazer isso. Por quê? Porque ela só tem mais duas raízes. Se ela fizer assim, 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 ela tem uma, duas, três raízes. Entendeu? Ela não pode ter três raízes, ela só pode ter mais uma raiz. Então, está dizendo, então qual o número de raízes de P de x pertencentes ao intervalo menos 1 e 1? Uma só. Só uma. Porque do menos 1 até 1 só pode passar uma vez aqui. Eu não posso passar três vezes. Eu não posso passar 5 vezes, entendeu?
É uma coisa simples. Aqui está o menos 1 e aqui está 1. Vamos dizer o contrário agora. Vamos dizer que P de 1 seja negativo. Está aqui, ó, P de 1. E vamos dizer que P de menos 1 é positivo. Coloquei o parênteses lá de fora de novo. P de menos 1 é positivo. Tá? Então, um é aqui e outro aqui. Ó. O 2 está aqui. Ó. O 2 é raiz. Então, nesse caso aqui, ele vai ter que fazer assim, né? Assim. Daí ele passa aqui. Aí ele vai poder fazer duas voltinhas assim? Não, porque não, aí vão ter 3 raízes. Ele só pode passar uma vez aqui para lá. Ó. Ah, mas e daí? E a outra raiz então? A outra raiz pode ser que seja para cá. Entendeu? Aqui pode ser que ele faça assim, ó. Então, uma, duas, 3 raízes reais. Se ele está dizendo que P de 1 e P de menos 1 multiplicados dá negativo, é porque essa função, esse polinômio, o gráfico desse polinômio vai ter que passar aqui no meio. E não tem como passar duas vezes. Tá certo? Então, o número de raízes pertencente a esse intervalo é uma raiz. Ok? Ó, se você ficou com dúvida, por favor, poste nos comentários a sua dúvida, tá? Esse daqui não é um problema de muito cálculo, né? É um problema de conceito. Você tem que saber o que acontece. Você tem que saber que quando ela tem uma raiz imaginária, ela tem mais uma. Você tem que saber que uma polinômio de 5 grau, do quinto grau tem 5 raízes. Então, se ele já me deu 3, só faltam mais duas. Se a multiplicação de P de 1 e P menos 1 dá negativo, né? É sinal de que esse gráfico vai passar de um para o outro, ou subindo ou descendo, né? De um para o outro, certo? Agora, aí você tem que saber, né? Não, mas será que ele vai, volta, vai? Pode ter 3 raízes, não pode ter 3 raízes, porque só falta mais duas. Beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, segue a playlist aqui, compartilhe o conhecimento e vamos que vamos.